Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro eu quero aqui cumprimentar todos os saneparianos e saneparianas em greve, há 5 dias, senhor presidente, pela absoluta falta de diálogo com o governador Carlos Alberto. Um governo que coloca mais de 40 cargos que sequer são reconhecidos, porque tem, inclusive, questionamento judicial, como cargos comissionados para paniguados dentro da Sanepar. Um governo que terceiriza todos os veículos, que terceiriza equipamentos. Um governo que teve a pachorra de aumentar de 25% para 50% os dividendos e, ao mesmo tempo, deu 106% de aumento na tarifa de água, o que gerou um dos maiores lucros da Sanepar no último período. Um governo que faz contratos da Sanepar com a CS Bioenergia, que é Catalina e Sanepar Bioenergia, obrigando a Sanepar a recolher todo o lodo, e fazer com que seu lodo seja tratado e, a partir do produto que é a energia elétrica, esse produto seja comprado pela própria Sanepar e pela própria Copel, no mínimo tem a obrigação de receber esses trabalhadores, ouvi-los e não fazer o que está fazendo hoje, que é um reajuste tão irrisório que significa, na prática, aquilo que o deputado Pérez colocou aqui, os R$ 1.400, significa R$ 140 bruto. R$ 140 bruto. O que líquido vai dar R$ 100, R$ 110 reais, que talvez corresponda a 1 hora do que ganha um cargo comissionado de 40, 50 mil dentro da Sanepar. Além dos diretores que estão na Sanepar e ainda estão em outros conselhos. Os presidentes dos sindicatos estão aqui, então parabéns pela luta, eu espero que haja negociações. Hoje de manhã sei que o presidente foi recebido no Palácio. Ser recebido é importante, mas mais importante que ser recebido é atender esses trabalhadores e trabalhadoras. A Sanepar já teve históricos de greves. Ninguém gosta de fazer greve. As pessoas fazem greve porque são literalmente obrigadas, por falta de negociação e, principalmente, porque não há outro recurso senão parar. Só foram recebidos hoje, senhor presidente, porque estavam aqui na frente. Enquanto estavam sentadinhos lá na Sanepar, enquanto um leiturista que às vezes faz 15, 17 quilômetros por dia, a pé, está lá se aguentando do jeito que dá, com todos os problemas que isso decorrente desse tipo de atividade, ninguém ouve. A hora que para, e o dia que não fizer mais leitura, que a Sanepar não tiver mais como arrecadar, aí as coisas começam a mudar. Então eu espero que não chegue a esse ponto, mas que, se for necessário, certamente terão nosso apoio. Então, mais uma vez, parabenizá-los e que essa luta seja uma luta vitoriosa, porque ela traz consciência. As pessoas só aprendem fazendo. Ninguém aprende, aqueles que não estão aqui hoje, aqueles que ficaram dentro da companhia, como nós falamos de manhã, talvez tenham mais ganhos financeiros do que todos os outros juntos. Mas ganho financeiro não significa consciência. Consciência é o que estão fazendo. Consciência é o que a gente fazer, sair do nosso egoísmo para olhar o bem coletivo, e o bem coletivo só se faz dessa forma, juntando todo mundo, lutando pelo que acredita e indo, mesmo que as consequências financeiras não sejam aquelas que a gente quer, indo atrás delas, porque sem isso nós não vamos conseguir nada. Então, parabéns. E eu inicio, senhor presidente, fazendo um pouco daquilo que o deputado Pérez aqui concluiu. Quando o deputado Pérez fala sobre o Ministério da Cultura, que eu quero falar um pouco sobre o governo Temer, ou do presidente interino, Michel Temer, é bom lembrar que a indústria americana, hoje, uma das maiores indústrias americanas, é justamente dos Estados Unidos, é justamente a indústria do entretenimento. A indústria do cinema, a indústria do teatro, a indústria da cultura, que faz gerar naquele país uma quantidade significativa de recursos, de empregos, e não tem ilusões, muitas vezes patrocinado não só por empresas privadas, mas também por governo. Então, acho que a cultura no Brasil, deputado Pérez, é extremamente maltratada, porque essas pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão no IFAM, as pessoas que estão reclamando de ter tido a sua secretaria rebaixada, o seu ministério rebaixado, e que não conseguem achar uma secretária, 4 mulheres já recusaram o convite do presidente interino, é porque não entendem que a cultura é fundamental, porque ela traz consciência, deputado Pérez. A cultura traz consciência, e um povo que tem consciência não se entrega e não se rende, e não precisa ficar esperando migalhas. Um povo que tem consciência sabe lutar pelos seus direitos. Quando começou o governo Temer, e ontem, na verdade, fez 1 mês daquele espetáculo dantesco que nós assistimos na Câmara Federal, e eu volto a dizer, senhor presidente, não é pelo voto sim ou pelo voto não, é pela aberração. O senhor tem o horário do grande expediente, vai usar?
Por 10 minutos. Vou usar, senhor presidente. Aquele espetáculo dantesco que nós vimos na Câmara Federal, com aquela gritaria por parentes, por amigos, por conhecidos, por igreja, por tudo quanto é coisa, menos pela lógica do sim ou não, que era o motivo do processo, ontem, na realidade, completou 31 dias. E hoje, ou amanhã, completa 7 dias do governo interino do senhor Michel Temer. Um governo que não tem mulheres, que, como disse um dos seus ministros, é bom que não tenha, porque isso atrapalha e assim as coisas correm mais rápido, depois disse que não falou. Um governo que só tem homens brancos, porque não precisa ter negros. Um governo que, aliás, rebaixou a condição de Ministério da Diversidade Racial, também da cultura, também das mulheres, a uma segunda categoria. Um governo que tem, na sua maioria absoluta, pessoas comprometidas com o sistema de privatização, que não teve em nenhum momento legitimidade respaldada em nenhum tipo de voto. É um governo que escolhe ministros por indicação de partidos, e aí diz que não pode fazer nada porque os partidos indicaram só homens, como eu falei, homens brancos, na sua maioria acima de 60 anos, e que tem um discurso extremamente conservador. Um governo que começa a dizer coisas que talvez os seus patrocinadores não gostassem de ouvir. A primeira foi quando falou que ia reduzir de 32 para 25 ministérios. Agora são 23, mas com os mesmos custos. Os mesmos custos, presidente. Folha de São Paulo publicou os custos dos ministérios, simplesmente juntou os orçamentos. É um me engana que eu gosto. Você reduz de 35 para 23, mas o custo é o mesmo. Além disso, além de reduzir os ministérios, aí começam as situações de reduzir as pastas de igualdade racial, política para mulheres, direitos humanos, são coisas desnecessárias para esse governo, obviamente. Começam as situações que nos chamam a atenção. Primeira coisa que faz, o ministro está fazendo, é dizer que precisa recriar a CPMF. Ora, não era a presidente Dilma que queria recriar a CPMF e que estes mesmos senhores, naquele congresso circense, com todo respeito ao circo, dizia que não podia pagar, não podia passar, e os senhores do pato, inclusive a FIEP aqui, dizia que não iriam pagar o pato, aquele pato monstro que estava nas ruas. Não são eles mesmos que não queriam a CPMF, que agora dizem que é necessário voltar à CPMF. Ah, agora pode. Não podia? Agora pode. O ministro interino, que ontem disse, o senhor Ricardo Barros, que o SUS não é um direito que possa estar contemplado para todos, porque o orçamento não cabe no SUS. Depois se desdisse, falando que não queria dizer aquilo. Talvez estivesse pensando, talvez o ministro Ricardo Barros apenas externasse uma vontade. Afinal, quem que precisa do SUS? Pobre. Pobre. E se só pobre precisa do SUS, para que um deputado que não tenha plano de saúde, um professor que não tenha plano de saúde, ou um bancário que não tenha plano de saúde, ou uma dona de casa que não tenha plano de saúde, mas que não esteja na condição de pobre, de um salário mínimo, para que ela precisa do SUS? Pague os planos de saúde que estão aí procurando. Depois, não sei se algum dia o senhor Ricardo Barros entrou numa unidade de saúde para ser atendido, não para visitar, para ser atendido. Se entrou, deve saber a situação que o SUS, com todas as precariedades, a situação que o SUS, hoje, a importância do SUS para o país e a situação que se encontra. Chama a atenção também o fato de, entre as primeiras medidas, dizer que é preciso fazer a reforma da Previdência e elevar a idade para 75 anos. Mas não eram eles mesmos que eram contrários? Que quando se falou em reforma da Previdência, falaram o próprio PSDB que não poderia aprovar? Não era o PSDB que era contra fazer esse tipo de reforma, deputado Russenbach? Veja como as coisas são contraditórias. Agora é preciso fazer a reforma trabalhista. Agora é preciso fazer a reforma da Previdência. Agora a CPMF precisa voltar. Agora nós precisamos voltar a discutir, inclusive, o pré-sal. Aliás, como disse o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, nenhum direito absoluto
Inclusive, deputado Romanelli, a PGR, que no período do Fernando Henrique Cardoso tinha o engavetador-geral da República, deve estar com a pulga atrás da orelha. Porque uma das coisas que o presidente Lula e a presidente Dilma sempre fizeram foi nomear o mais votado dos quadros da PGR, para a PGR. Sempre foi. O que diz hoje o ministro da Justiça, e diz também, o presidente desmentiu depois, que não necessariamente precisa nomear o mais votado. Aliás, a Constituição nem determina que seja. É apenas um compromisso. Aliás, também acaba com a Controladoria Geral da União. Para que controlar a União agora? Precisava controlar antes. Agora não precisa mais de controle. A corrupção acabou. Ou, como diria o Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. Deve ser isso, porque é um governo de astutos, de espertos, onde o líder de Temer, nomeado hoje, é réu na Lava Jato e suspeito de tentativa de assassinato. Isso é muito menos um ministério e muito mais uma ficha corrida se olhar o Lava Jato. E depois é o PT. Não tem ninguém do PT lá. Não tem ninguém do PT. Aí fica a pergunta. Quando diz um ministro que a Constituição Cidadã de Sarney transformou o Brasil num país ingovernável, por isso a extinção das pastas, mas não toca uma única vez nos impostos sobre grandes fortunas, não toca uma única vez no imposto sobre herança, não fala uma única vez em rever todo o processo da dívida. Isso, afinal de contas, não é bom. Bom é você falar que tem que fazer mudança no Bolsa Família, reduzir os 14 milhões de famílias beneficiadas, talvez tenha que reduzir 10%. Bom é você reduzir as 20 mil casas contratadas para as camadas mais pobres, e que já haviam sido contratadas e que agora não são mais. Bom é dizer que precisa ser revisto todo o processo de demarcação de terras indígenas quilombolas. Bom é você sinalizar para o mercado internacional que o pré-sal que nós achávamos que era nosso, não do governo, mas nosso do povo brasileiro, pode ser revisto. Bom é você pensar que, como diz o Michel Temer, não devo satisfações à ABIN, embora o seu presidente tenha mandato. Não devo satisfações à emissora que faz a EBC, embora tenha mandato, e aí mesmo assim ele é exonerado. Bom é o senhor Michel Temer, e com o seu ministro interino Moreira Franco, dizer que tudo que for privatizável vai ser privatizado, ainda que nós estejamos com uma semana de governo. Bom é ver o colunista Jane de Freitas, nesse domingo, citar no artigo da Folha, que o empresário Daniel Dantas, do Banco Opportunity, ou mesmo do Sete Agarra, que conseguiu deputado Pérez, 2 habeas corpus em 48 horas dados pelo ministro que agora é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, esse mesmo senhor, dizer que ele é um dos articuladores da abertura do petróleo do pré-sal para empresas estrangeiras. Bom é nós vermos que este governo, que tem 7 dias, é o governo mais contestado da história. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Um governo sem nenhuma legitimidade. Um governo que é contestado não pelos petistas, afinal, esses estão mais enrolados do que qualquer outra coisa, segundo o próprio governo, mas por toda a população que hoje está indo da rua. Cadê aqueles que iam de verde e amarelo para dizer que não querem a CPMF? Cadê aqueles que botavam os patos da FIEP, da Fiesp, das associações comerciais, para dizerem que não querem a CPMF? A OAB hoje diz que não quer a CPMF. E o que a OAB vai fazer se passar a CPMF? O que a OAB vai fazer? Vai bater o pé? Vai ficar brava? Vai se sentir ofendida? Não. Não vai fazer absolutamente nada. Então, senhores deputados, eu acho que nós estamos apenas começando um período difícil, um período que certamente vai trazer muitas surpresas e que, com certeza absoluta, senhor presidente, as pessoas que estão nas ruas não são necessariamente apoiadoras nem da ex-presidente, que está agora afastada, presidente Dilma, nem do presidente interino, que está exercendo interinamente a presidência. Não são.
não são apoiadores. Enganam-se esses que acham que as pessoas estão lá por causa do PT. Não estão. Estão lá para defender a institucionalidade. E a institucionalidade é um valor muito maior do que pensam as pessoas todas que... Um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Esses que se julgam donos do país. Por isso, senhor presidente e senhores deputados, nós estamos apenas iniciando. Apenas iniciando. Talvez o senhor José Serra, que diz que não precisa abrir mais as embaixadas da África e as embaixadas que são duvidosas sobre o seu resultado, ainda tenha muitas surpresas, porque tentou a presidência por 2 vezes e não conseguiu. E agora voltou para o Palácio, por vias tortas, mas voltou. E por vias retas, provavelmente irá sair. Eu não tenho dúvida, senhor presidente. Do muito que disseram, muitos já se arrependeram. É muito engraçado nós vermos hoje o Paulinho da Força dizer que foi traído. Traído por quem? Se ele é um dos maiores articuladores do golpe que nós estamos vivendo. Os deputados que dizem que foram traídos, eles devem dizer para os seus eleitores, que antes de serem traídos, traíram os seus eleitores. Porque nenhum eleitor votou para que Temer, interinamente, exercesse... Conclua, deputado, por favor. Senhor presidente, senhores deputados.